Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo a deputada Benedita da Silva, do PT, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta e eu peço que repita rapidamente a nossa entrevistada. Eu perguntei a senhora o seguinte: se a senhora acha que o governo está demorando demais a demitir o Pedro Parente, que ele é o pai do apagão no governo Fernando Henrique, e agora aumentou os preços dos combustíveis sem conversar, inclusive, com o presidente nem com ninguém. A Petrobras é uma estatal ou não? Olha, a Petrobras, todos nós sempre falamos que é a galinha de ovos de ouro do país. Ela tem, além da sua responsabilidade social, ela é estratégica para o país. Quando nós falamos da questão da soberania, é quando começam a vender patrimônios dessa natureza e nenhum país do mundo faria o que o Temer está fazendo. Exatamente porque o Temer não tem autoridade. Ele não tem mais, ele não tem legitimidade suficiente para mandar o Pedro Parente. Por quê? O Pedro Parente está fazendo parte, né, dessa entrega. Ele é estratégico para entregar a nossa Petrobras. E nós estamos vivendo um caos total. Já aumentou mais de 100 vezes a gasolina e o diesel. Não é essa qualquer, greve não é um momento qualquer. O gás de cozinha, vejam só, o gás de cozinha. As pessoas já estão na vida das famílias. As pessoas já estão cozinhando com lenha. Tem gente queimada porque está cozinhando com álcool. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos porque falta legitimidade no Temer. E ele não vai colocar o Parente para fora, a não ser que tenha uma grande pressão da sociedade brasileira, porque ele tem compromisso com isso. E o Parente está dentro desse jogo. Porque você imagine como é que você aumenta mais de 100 vezes a gasolina e ninguém bate panela, ninguém vai para a rua, ninguém diz nada. E agora por quê? Porque está atingindo também um certo setor que está calado, mas está vendo o que foi que eles fizeram e o Brasil está sendo entregue e vai. Porque esse governo não tem autoridade. É óbvio que a reivindicação dos caminhoneiros tem alguma pertinência. Enfim, o preço do barril, o preço da gasolina subiu assustadoramente, o preço do diesel subiu assustadoramente. Tudo isso a gente entende. Mas a gente sabe também que o transporte de carga no Brasil, só 30% desse transporte de carga é feito por caminhoneiros, são realizados por caminhoneiros autônomos. 70% são empresas, ou seja, há um lockout. Na verdade, os empresários estão por trás dessa greve, porque só temos 30% de caminhoneiros autônomos fazendo transporte. 70% são grandes empresas ou pequenas empresas de transporte, ou seja, essa não é uma greve dos empresários, deputado? E lockout, greve é permitido, lockout é proibido. A legislação não é tolerante com lockout. Mas a tolerância agora nesse país, ela é uma tolerância política de acordo com o interesse que se tem para entregar esse país. Né? O Temer tem os seus compromissos com os empresários. E os empresários, nós sabemos que são 30% de trabalhadores lockout que têm é contra a lei. Sua família. Mas, é ilegal. Mas, imagine, o Congresso Nacional, nós estávamos ouvindo da própria base do governo, empresários que são, né, de que essa greve, eles estavam apoiando essa greve. No entanto, as outras greves dos trabalhadores não se aprovam. Então, nós sabemos que essa greve também tem, esse 70% é o percentual que nós consideramos de ser uma greve do ponto de vista político e empresarial, para criar um clima, né, neste momento. E eu posso até dizer, eu acho que o Temer já trabalhou bem, cumpriu bem a tarefa e penso que se ele não der mais um pouco, eles estão procurando uma justificativa para tirar o Temer, porque o Temer já cumpriu a parte dele. A colunista Tereza Cruvinel, a competente colunista, minha amiga Tereza Cruvinel, no Jornal do Brasil dessa semana, disse que há quem suspeite que esse movimento dos caminhoneiros, que tem por trás, obviamente, a participação dos empresários desse setor, seja uma justificativa para se levar
a um adiamento das eleições de outubro. A senhora acredita que possa haver uma articulação política nesse nível para inviabilizar as eleições, que essa greve tenha como motivação secundária, ou então até mesmo motivação principal esse projeto de inviabilizar a eleição? Olha, nós estamos vivendo num momento de crise e crime político. Tudo é possível quando Luiz Inácio Lula da Silva, ainda preso, continua em primeiro lugar na pesquisa. Tudo é possível quando pensaram que iriam acabar com Luiz Inácio Lula da Silva prendendo, e ele continua crescendo nas pesquisas e pode ganhar até no primeiro turno, e o que eles estão fazendo é dando um tiro no pé, porque, na verdade, eles querem inviabilizar. Se não puderem viabilizar Luiz Inácio Lula da Silva, porque nós vamos realmente escrever o Lula para ser nosso candidato. Essa questão de escrever o Lula para ser candidato, a senhora é para valer, deputada? É para valer, porque Ricardo. Há quem no partido defenda, o governador Jacques Wagner chegou a falar isso, o governador também da Bahia chegou a aventar essa possibilidade, que o partido deveria ter já discutir a possibilidade de ter uma aliança com outras candidaturas ou lançar um vice que possa eventualmente ser o candidato, caso se confirme a inviabilidade do presidente Lula. Como é que a senhora vê essas possibilidades? Olha, deixa eu te dizer. Primeiro, nós estamos vendo a estratégia do governo. Sim. Né? Nós estamos vendo hoje a justiça brasileira, né, despiu-se da toga e politicamente, partidariamente, tem feito ações e atos que comprovam de que Lula está sendo perseguido, evidentemente. Lula, disseram que ele tinha um apartamento que não é dele, está mais do que comprovado que não é dele, então o Moro condena o Lula por conta de um apartamento que não é do Lula. Aí constata-se que não tinha nem sequer as tais obras que disseram que estavam fazendo no apartamento. Constata-se mais ainda que o juiz Moro tinha recibos falsos de uma construtora lá do Paraná, que teria feito a reforma, iria fazer a reforma no apartamento. Meu amigo, eles prendem Lula e acha que Lula está brincando quando ele diz eu quero ser candidato. Ele tem o direito de ser candidato e nós vamos com o Lula até o final. Nós acreditamos, e as pessoas que pensam que nós não vamos fazer o registro do Lula, nós já estamos, a partir de agora, em todos os municípios possíveis, aonde nós temos os diretórios do PT, nós estaremos fazendo, não é, um lançamento da pré-candidatura do Lula até chegar a data que deveremos estar registrando o seu nome. O Lula é o nosso candidato à presidência da República e respeita as outras candidaturas no campo da esquerda e até mesmo do centro, mas o PT sairá com candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Deputada, o Lula está punido com 12 anos de cadeia. É uma pena muito alta. E ele tem um segundo processo na idade dele. Como é que ele vai conseguir remover essa punição tão severa, que já está na justiça, para sair candidato? Olha, a justiça é que tem que dizer como condena um homem como Lula, que não cometeu nenhum crime, até porque a justiça também tem que dizer porque ficou calada quando fizeram o impeachment de Dilma Rousseff, que não tinha crime nenhum cometido. Então é a justiça que tem que dizer. Nós vamos e estamos buscando, né, os advogados do Lula, mas também nós temos medidas políticas e estamos acompanhando, porque nós entendemos que o Lula terão que criar uma jurisprudência para impedir que Lula seja registrado e que seja candidato, porque até então ele não está impedido dos seus
do seu papel político. Até agora, não. E nós já tivemos situações Mas praticamente idênticas. o fato, deputado, dele ter sido condenado em segunda instância, não, pela lei da ficha limpa, não impossibilita a candidatura dele? E a lei da ficha limpa pode se manifestar antes de que esteja tudo tramitado e julgado? Não. Nós já vimos outros que estavam na ficha limpa e depois, durante o processo eleitoral, depois do processo eleitoral, eleitos, comprovadamente, eles foram inocentados. Por que o Lula vai acontecer o diferente disso? Vou fazer um rápido intervalo e volto já com o Jogo do Poder, recebendo hoje a deputada Benedita da Silva.